Gente, tudo bem? Estamos aqui de novo. Aula de língua portuguesa para o 8º ano, e essa é a nossa aula 2, tá? O nosso conteúdo de hoje é tipos de predicado. Vocês se lembram que a gente já viu os tipos de sujeito, né? O que é um sujeito e os tipos de sujeito que existem, né? Então, só relembrando bem rapidamente, sujeito é aquele que pratica a ação do verbo, ou então é o sujeito de quem se fala no predicado. Então, por exemplo, se eu falo, Carlos foi à feira. Quem foi à feira? Carlos, né? Então o verbo indica quem foi à feira? Carlos. Eu sempre tenho que fazer pergunta para o verbo, para achar o sujeito, que é a forma mais fácil de você achar o sujeito, tá? Acha o verbo, pergunta para o verbo quem é que está fazendo aquela ação que o verbo está dizendo, e você vai localizar dentro da oração. E dentro dos tipos e dentro disso a gente tem os tipos de sujeito, né? Que a gente também já viu. Bom, agora a gente vai ver, então, a outra parte da oração, que é o predicado. Tudo aquilo que não é sujeito faz parte do predicado, inclusive o verbo, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, olha só. O que é predicado, então, tá? Para compreendermos os tipos de predicado existentes na língua portuguesa, temos primeiramente que saber a definição de predicado, né? Se o sujeito é tudo aquele que pratica a ação que o verbo está explicitando, no caso do predicado, olha só, é tudo o que se declara acerca do sujeito. Ou seja, é tudo o que há na frase que não é o sujeito. Naquela frase que eu falei para vocês, Carlos foi à feira, quem foi à feira? Carlos. Agora, o que foi que o Carlos fez? Foi à feira, tá? É isso. Bom, o predicado é a parte da oração em que há verbo, portanto, não existe predicado que não possua verbo, ou, no caso, pode ser uma locução verbal também, tá bom? O predicado é essencial para a oração, pois ele é o termo que traz todas as informações sobre o sujeito, ou sobre o que o sujeito fez, o que ele deixou de fazer, aonde, quem é o sujeito, etc. Tá? Então, a nossa oração, neste momento, ela é dividida entre sujeito e predicado. Sujeito, a gente viu os tipos, agora nós vamos ver quais são os tipos de predicado que é possível encontrar. E a gente consegue encontrar os predicados a partir da classificação do verbo, tá? O tipo de verbo vai nos mostrar a classificação desse predicado, tá legal? Vamos lá, então. Quais são os tipos de predicado? Os predicados contêm necessariamente um verbo, mas seu núcleo pode ser um verbo, um nome, ou pode ser formado por um verbo e um nome. O que é núcleo mesmo, gente? É a palavra mais importante, né? No caso do sujeito, a gente vê qual era a palavra mais importante do sujeito. Aqui no caso do predicado, em geral, quase todas as vezes, a palavra mais importante é o verbo, tá bom? Mas tem outras possibilidades, como ele está falando, um nome, né? No caso de ser um substantivo, etc. Mas a gente vai ver isso com calma, tá bom? De acordo com o tipo de núcleo, os predicados se classificam em predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo nominal, tá? Então, dependendo do tipo do verbo, a gente vai poder classificar, então, em predicado verbal nominal ou verbo nominal. E agora a gente vai ver com calma o que é cada um desses elementos aqui, tá bom? Bom, começando, então, pelo predicado verbal, é muito fácil. A gente localiza a oração, né? Você vai ler a oração, e aí você vai olhar para o verbo, você acha o verbo, olha para o verbo e veja qual é o tipo de expressão que ele está mostrando ali. É um verbo que mostra a ação, ou seja, subiu na árvore, desceu a ladeira, dormiu, tomou banho. Qualquer verbo que mostre uma ação sendo feita, dá ao predicado o nome de predicado verbal, tá bom? Vamos ler aqui, ó. É aquele que tem por núcleo o próprio verbo, sendo que este expressa a ideia de ação, tá? Alguma coisa sendo feita, tem que ter um movimento aí. Isso nos remete à ideia de correr, pular, nadar, jogar, entre outros. E aqui os exemplos, olha. A menina estudou para a prova, Carlos comeu hambúrguer no almoço, Carla, desculpa. O cachorro mordeu o menino. Essas três orações aqui, os verbos estudou, comeu e mordeu, mostram uma ação sendo feita, né? E é fácil de você identificar. Você olhou para a frase, você pensar nela, você consegue até visualizar, por exemplo, o cachorro mordendo o menino. Então é uma ação, tá bom? Verbos de ação trazem para o predicado a classificação de predicado verbal, tá? Vamos lá. Predicado nominal.
Ocorre quando o verbo indica estado. O que quer dizer estado? Não é mais a ação sendo praticada, mas sim a situação em que o sujeito se encontra, que o verbo se encontra. Por exemplo, eu posso dizer assim: Carla está apaixonada. Eu estou dizendo que a Carla está fazendo algum tipo de ação? Não. O que a Carla está fazendo é só mostrar, né? Ela tem o sentimento de paixão ali, ela está apaixonada. Mas isso não quer dizer que ela esteja fazendo uma ação, tá? Então vamos ler aqui, ó. Ocorre quando o verbo indica estado como sendo característica do sujeito. E seu núcleo é representado por um nome, porque o núcleo aí do nosso predicado seria, então, Carla está apaixonada, o apaixonada, não o verbo estar, tá? Nesse tipo de predicado, há os chamados verbos de ligação, ou seja, possuem a função de ligar o sujeito a essa determinada característica. Nesse caso, do mesmo exemplo que eu falei para vocês, Carla está apaixonada, esse verbo está, que é um verbo de estado, ele não está dizendo que o sujeito está fazendo nada, só está constatando, né, só está dizendo qual é o sentimento desse sujeito, e está ligando, então, a palavra apaixonada, que é a característica da Carla. Carla está o quê? Apaixonada. Ela poderia ser também Carla é feia ou Carla é bonita. Tudo bem, são características da Carla, tá? Então vamos lá. Vou ler aqui de novo para vocês. Ó. Nesse tipo de predicado, há os chamados verbos de ligação, ou seja, possuem a função de ligar o sujeito a uma determinada característica. Essa característica denomina-se como predicativo do sujeito, ou predicado, ou seja, a característica do sujeito, pois atribui qualidades ao mesmo, tá? Olha os exemplos que eu coloquei para vocês aqui, ó. O amor é lindo. Nessa oração a gente tem qual é o sujeito? O amor, né? E o predicado é lindo. Mas aí a gente tem um verbo aí no meio, o verbo é, que é o verbo ser. Neste caso, o verbo ser é um verbo de ligação. Como ele é um verbo de ligação utilizado aqui, o predicado é nominal, ele não expressa nenhuma ação, tá bom? Só liga o sujeito à sua característica. No caso aqui, o amor é lindo, a característica de ser lindo ao sujeito amor, tá? Por enquanto, tudo bem? Vamos anotando as dúvidas aí, tá? Lembra que eu falei para vocês que é sempre bom, ou melhor, indispensável, deixar do lado do seu computador ou do seu celular um caderno de português e uma caneta, um lápis para você ir anotando as dúvidas, tá? E aí, depois a gente tira essas dúvidas na nossa aula online, na nossa videoconferência, tá bom? Olha, aqui a gente tem predicado verbo nominal, que é uma junção desses dois anteriores que a gente viu aqui. Dá uma olhada, ó. É aquele que tem como núcleo um verbo e um nome ao mesmo tempo. O verbo de ligação, neste caso, fica subentendido. Ele não é tão declarado. Vamos ver? Olha aqui, ó. Os garotos chegaram apreensivos. Então, o que a gente pode denotar aqui, ó? Chegaram é um verbo e é um verbo de ação. Chegaram, né? Tem uma atitude aí. Só que em seguida mostra qual é o sentimento dos garotos quando eles chegaram em casa. Eles estavam apreensivos, ou seja, eles estavam com medo. Tá? Apreensivo é medo, receio, essas coisas. Então, olha só a separação aqui, ó. Nessa oração, o que a gente tem? O verbo indicando a ação. Chegar, né? Os garotos chegaram. E aí a gente tem um predicativo do sujeito, ou seja, a característica desse sujeito, a característica dos meninos, né? O que eles estavam sentindo? Qual era a característica deles nesse momento quando eles chegaram? Que é a apreensão. Então, olha lá, repetindo. O verbo indica ação, chegar, e tem também um predicativo do sujeito, que é a palavra apreensivos. Lembra que o predicativo do sujeito ele dá uma característica, uma qualidade para o sujeito? O sujeito, nesse caso, é os meninos, os garotos, desculpa. E qual é a característica deles? Eles estavam apreensivos. Eles chegaram apreensivos. Mesma coisa que dizer, eles chegaram e estavam apreensivos, tá? Olha aqui embaixo, ó. O verbo de ligação mostra-se subentendido, ele não aparece. Os garotos chegaram e estavam apreensivos. Aqui a gente está entre parênteses, né, o e estavam, que é justamente aquela parte que não aparece, mas que a gente entende que ela está aí, tá bom? Por isso que chama subentendido.
Você, olhando a frase, você entende que esse estavam tá aí, embora ele não esteja marcado literalmente na frase. Tá legal? Bom, esse conteúdo, gente, ele não é assim muito complicado, mas ele requer que você tenha uma observação maior de cada frase, tá? Então vamos dar uma relembrada. Os predicados verbais significam que o verbo da oração ele demonstra uma ação que o sujeito está praticando. A ação, gente, é um movimento, é alguma coisa que não é parada, não é uma característica, tá? Então, correu, dormiu, andou, estudou, brigou, xingou, tudo isso são ações, tá? No caso do predicado nominal, o verbo ele não vai indicar uma ação do sujeito, e sim uma característica. Em que aquele sujeito está sentindo ou é a condição que ele apresenta, tá? Então, por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo lá. Carla está apaixonada. Esse está é um verbo de ligação, né? Porque ele não demonstra ação nenhuma e liga a característica da Carla, apaixonada, ao sujeito, que é a Carla, tá? No caso do predicado verbo nominal, nós temos as duas coisas. Predicado verbo nominal significa que o verbo está mostrando uma ação. Só que a palavra em seguida, ela dá a característica do sujeito. Por isso que tem a mistura dos dois, do verbo, do predicado verbal e do predicado nominal, tá bom? Então, verbo de ação. Em seguida, uma característica do sujeito é o predicado verbo nominal, tá? Olha, não é muito complicado, assim, né? Se você tiver bastante atenção. Mas caso tiver algum problema, gente, estou à disposição de vocês, é só me procurar, tá bom? E relativos a esse conteúdo, vamos ver aqui, ó. Atividades da apostila e do caderno de atividades. Caros alunos, após assistirem essa videoaula, vocês devem fazer na apostila as atividades relativas ao conteúdo, ou seja, tipos de predicado, que estão nas páginas 43 a 47. Devem realizar também as tarefas do caderno de atividades, que estão na página 19 a 26. Além disso, disponibilizarei atividades complementares na plataforma Tec Educar. Gente, qualquer atividade extra, eu vou colocar lá que fica muito mais fácil para vocês localizarem e realizar a atividade, tá? Não precisa imprimir, você só copia no seu caderno e responde as questões, tá? Bom, nas próximas videoaulas, a gente fará então a correção dessas atividades, da apostila, do caderno, para que as nossas aulas fluam, né? Vocês precisam também ter essas correções. Conforme vocês forem fazendo as atividades do caderno e da apostila, do caderno de atividades, vocês vão anotando as dúvidas que surgirem, gente, para vocês não esquecerem e depois poder perguntar na videoconferência, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!